bem-vindos para mais um vídeo. Então, antes de começar, não se inscreve de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever, tá? Então, hoje vamos falar desse livro aqui, que é a Irmã da Pérola, da Lucinda Hir, que esse aqui é o quarto livro das 7 irmãs, né? Já tem vídeo aqui dos 3 primeiros, eu vou deixar o link aqui embaixo. E aqui a gente vai contar a história da Ceci. Então, como eu já falei da Estrela um pouco, né, junto, a Ceci e a Estrela, elas eram sempre muito próximas. E aí tinha um pouco de conflito e aí depois acabou que no livro das Estrelas elas se separaram, né? Cada um foi procurar seu lado e a Ceci também fez isso. Só que assim, ela tava um pouco magoada com tudo que aconteceu com a Estrela e tal, e ela resolveu viajar sem contar pra ninguém. Aí ela foi pra Tailândia. Ela ficou num hotel onde ela já conhecia a galera dali, só que ninguém tinha um quarto pra ela. Digamos que ela ficou ali no quarto do dono, mas depois teve constante briga ali com a namorada dele, então ela teve que dormir na praia. E aí ela conheceu o Ace. O Ace é um cara misterioso que resolveu abrigar ela, né, na casa dele. Era tipo uma super casa, ela disse que ele deve ser rico e tal. Só que ele nunca revelou quem que ele era, ele só deu o Ace e é isso aí, né? Ele parecia um pouco escondido. E aí ela ficou lá com ele, né? Eles acabaram tendo um romancezinho ali, que ela teve que ir embora, né? Porque ela tava indo pra Austrália conhecer a origem dela, né? De onde é que ela veio. Então, ela acabou tirando uma foto com ele, deu pro segurança revelar e foi pra Austrália. Quando ela, depois de um tempo na Austrália, ela pegou o celular e viu várias mensagens das irmãs, até da Electra, que ela nunca se deram muito bem. E ela foi ver o que estava acontecendo, foi que a foto dela com o Ace estava em todos os jornais, tipo, do mundo. E aí ela descobriu que o Ace, na verdade, tem um outro nome e ele é um ex-banqueiro, digamos assim, que acabou quebrando um banco por ações ilegais. Ela ficou muito em dúvida se ele realmente fez isso, porque ela não viu ele assim, entendeu? Ele parecia uma pessoa totalmente diferente. Mas mesmo assim, né, ela não podia fazer muita coisa, ela só meio que se escondeu dos jornais para eles não irem lá falar com ela e tentar falar sobre isso, né? Porque ela não tinha nem ideia do que estava acontecendo, ela nem sabia quem que ele era. Também, Ceci é uma abreviação de Seleno, né? Como eu disse, tem o nome das estrelas. E aí acabou que ela contou pro Ace que onde é que ela estava indo, qual que era a história dela, né? E a carta do passado disse que era para ela encontrar uma pessoa chamada Kitty Merces. E aí ele acabou comprando um livro sobre ela que se chamava Kitty Merces, a pioneira das pérolas. E aí a Kitty ficou um pouco braba com ele, dele ter comprado o livro, porque ela é disléxica, então ela não consegue ler. Só que ele falou e foi lá ler um pouco pra ela sobre a história dela, né? E tentar descobrir de onde é que ela veio e tal, no mundo onde as mulheres não poderiam assumir os negócios, né, dos maridos e tal, mas ela meio que levou, meio que deu uma afundada pra trás aqui. Também temos que ressaltar que quando a Ceci foi lá pra Austrália, ela descobriu várias coisas. E uma delas é que ela era metade aborígenes, acho que é assim que se fala. Que meio que eu acho que é um povo indígena, quem sabe, né? E da Austrália, e dava pra ver com a história que tinha contado aqui, tinha muito preconceito com aborígenes, com todo mundo, meio que é a mesma história de sempre. Ela fez também uma amiga lá na Austrália, chamada Chrissy, e ela meio que começaram a ficar super amigas. Essa Chrissy ajudou muito ela a encontrar toda a família dela, porque quando o passado morreu, ela deixou uma carta, tá? E, diferente como nas outras irmãs que ele deixou um objeto, na verdade ele deixou uma herança pra ela, né? Que na verdade não era dele, era do passado dela, deixou uma herança e uma foto, né? E aí temos também aquilo tipo, como faz associação, né? A Kitty era das pérolas, herança, então provavelmente a herança veio daí. E também essa foto ajudou muito ela a encontrar o avô dela, porque tinha um renomado pintor na foto, e aí quando ela foi procurar mais lá sobre isso, acabou encontrando o próprio avô Francis dela na foto, que ele era uma criança,
né? E aí eles se reencontraram e tal, e ele falou que aí acabou contando o resto da história da Kitty pra Ceci, né? E descobrir de onde é que ela veio, tudo o que aconteceu. Também esqueci de falar que a Ceci é pintora, né? Uma artista. Só que ela deixou a faculdade de artes porque ela não entendia o que os professores queriam e os professores também não entendiam o que ela estava fazendo. Então tava uma constante briga e ela decidiu largar a faculdade e acabou indo viajar para a Austrália para conhecer a sua história. E meio que isso foi bom, porque ela acabou conseguindo pintar de novo e fazer tudo de novo, sabe? Tipo, que ela não tava conseguindo fazer. O avô dela, que também é um artista, disse que ela pintava muito bem e que ela devia continuar investindo isso e treinando isso. Vamos começar então a história da Kitty, né, ancestral da Ceci, e tudo que aconteceu. Tudo começou em Edimburgo, na Escócia, em 1906, tá? Então a Kitty, ela veio de uma família com 5 filhas, né? E o pai é pastor, então eles não vivem assim num esplendor de dinheiro. Ela sempre tá ajudando, como ela é a mais velha, ela sempre tá ajudando a mãe e todo mundo ali. Acaba descobrindo que o pai dela tem uma amante e que ele deu dinheiro para essa mulher chamada Anne pra tirar o bebê dela e que ele não queria mais ver ela na frente. Aí a Kitty foi atrás dessa mulher, né, falou com ela e ela também ficou muito revoltada, chamou, tipo, não chamou ele de hipócrita na cara dele, mas ela ficou pensando que ele é muito hipócrita por ele pregar uma coisa que ele não segue, sabe? E aí o pai dela chegou pra ela dizendo que uma mulher que sempre doa muito dinheiro pra paróquia precisa de uma acompanhante que seja educada e tudo mais para fazer uma viagem com ela para a Austrália, porque ela precisava ver a irmã e tal. Ela decidiu que ela vai junto, porque ela fez 18 ali naquele mesmo dia que ele falou isso para ela. E aí ela ficou um pouco revoltada porque ela pensa que ele sabe que ela sabe sobre a amante e quer se livrar dela, né? E daí acabou que ela meio que foi obrigada a ir para a Austrália, mas ela também pensou que seria uma boa oportunidade, né? E a Kitty, ela sempre quis ser professora porque ela queria ensinar as outras pessoas, sabe? Só que ela sempre foi desencorajada pela mãe dizendo que, tipo, nenhuma filha dela ou mulher da família dela teve que trabalhar e que é obrigação do marido e essas coisas assim, né? E aí ela não entendia. E aí ela, nessa vida da Austrália, ela pensou que ela conseguia ter uma oportunidade a mais de aflorar algumas coisas dela, né? Aí ela pegou um dinheiro escondido, porque ela sempre era ela que estava fazendo caixa da paróquia, né? Porque a mãe dela estava grávida e um pouco indisposta. Aí ela conseguiu desviar um pouco do dinheiro da paróquia e dar para Anne, que é a mãe do pai, para criar a criança e ela bem até ela conseguir trabalhar de novo. E ela também pensou que quando o pai desse conta dessa falta, ela já estaria bem longe na Austrália, né? Então, aí a história na Escócia acaba aí. E agora temos a Kitty indo para a Austrália, né? No mundo que ela mal conhece e viver novas experiências. Então, lá em Adelaide, a Kitty conhece Drummond e Andrew, que são os sobrinhos dessa mulher que ela foi junto. E acabou que assim, eles são gêmeos, mas o Andrew nasceu 2 horas antes do que o Drummond, então ele vai herdar as fortunas Mercys, que é de pérolas, né, por ele ser 2 horas mais velho. E os dois meio que estão interessados na Kitty. Só que o Drummond, ele sempre pareceu, como ele não tinha tanta obrigação, ele sempre pareceu mais assim de boa com a vida, né, vivendo as aventuras, viajando pelo deserto e tudo mais. E aí temos várias cenas engraçadas de a Kitty bêbada, porque o Drummond acabou levando ela num bar. Quer dizer, ela parou num bar e aí eles incentivaram ela a beber uísque, ela bebeu muito, passou super mal, né? E aí eles ficaram se dando risada sobre isso. Também temos ela gritando porque caiu uma aranha nela quando tava dormindo e ele teve que ir lá salvar ela e tal, mas foi engraçado essa cena também. Porém, o Drummond teve que viajar, né, pra fazer uma missão lá que o pai mandou. E ele pediu pra Kitty esperar, porque ele sabia que o Andrew ia pedir ela em casamento. E aí ele pediu pra ela esperar. Só que quando o Andrew pediu ela em casamento, ela aceitou, porque ele era o estável, entendeu? O Drummond não tinha nenhuma estabilidade com ele. E o do Andrew sim, sabe? Ele é responsável e tudo mais. Então ela acabou casando com ele, né? E aderindo, né? A pessoa que casou com o irmão errado. Então eles se mudaram pra Broome,
que é tipo uma cidade que tinha as pérolas lá, sabe? Que tinha a empresa deles. Então ela foi pra lá com ele. Só que ela ficou muito chocada como é que as pessoas tratavam as outras, principalmente os aborígenos, porque eles não tratavam eles como seres humanos, sabe? E aí ela ficou muito chocada, ela não aceitava isso, tanto que o Andrew, né, marido dela, agora dizia que era normal aquilo, que ela deveria se acostumar, que ali era as coisas pesadas mesmo, mas ela nunca conseguiu aceitar, ela só, tipo, deixou. Aí um dia ela foi no mercado e acabou conhecendo uma mulher chamada Camira, que estava grávida, uma mulher abugínea, e ela viu aquela pessoa ali e ela pensou, eu vou ter que levar ela para casa. Então, a Kitty vai lá, pega a Camila, leva pra dentro de casa, só que no começo a Camila tá muito assustada, porque batiu nela, né, na antiga casa, ela acabou fugindo. E aí todo mundo ficou meio assim, e a Camila acabou dizendo que a criança era uma mestiça, né, e aí era metade abugina e metade branca. E isso não era aceitado naquela época, eles pegavam as crianças e levavam para outro lugar, tá? E aí a Kitty disse que isso não ia acontecer na casa dela, acabou escondendo a criança. E aí ele foi falar com o Andrew, né? E o Andrew disse que a Camila ia acabar roubando a casa dele, chamou ela ainda de negrinha, essas coisas assim, sabe? Eu tinha vontade de entrar dentro do livro e bater na cara dele, porque olha, irmão errado, querida, irmão errado. E aí, tipo, foi lá, só que daí, tipo, ele disse, ela também tá grávida, como é que vai ser? Mas daí a Kitty falou, não, ela vai me ajudar com o bebê e tudo mais, e acabou conseguindo convencer a Camila e o André, tipo, deixar o André, né, a Camila lá dentro. Isso que ficava irritada, né, tipo, o cara queria mandar em tudo. Então, teve um dia que a Camila sumiu e ela voltou um tempo atrás com o bebê já nascido. O bebê da Camila se chama Alkira. E ela nasceu super bem, na verdade a Camila saiu de casa e voltou já com a Camila nascida, só que o apelido dela é Cat, então eu vou chamar ela de Cat porque é mais fácil de falar. E tudo mais, e aí a Kitty acabou entrando em trabalho de partos, o médico foi chamado, mas ele disse que tinha que esperar. Ele disse, não, tem que ajudar, foi lá, ajudou a Kitty a ter o bebê, sabe, deu umas ervas pra ela, conseguiu conversar com ela, porque ela tinha já outras experiências com ervas e tudo mais, indo do povo dela. E aí o médico entrou lá meio envergonhado, mas mesmo assim, né, quem fez tudo foi a Camila. Tanto que o médico entrou lá dentro dizendo, o que uma negra está fazendo aqui? Aí a Kitty gritou assim, tipo, ela fica aqui. Entendeu? E aí o médico não teve, o médico saiu e não foi porra nenhuma, resumindo, né? A Kitty tem o Charlie, e o Charlie e a Cat sempre foram muito próximos, né? E desde criança, e a Kitty sempre, durante o livro, sempre falava que quem sabe isso seria um erro, eles estarem próximos, né? Mas depois, no final do livro, ela diz que na verdade não era tanto e tal, mas enfim. Aí o Andrew acaba dizendo pra ela que ele tem que ficar fora por 3 meses a negócios com o pai e tudo mais, porque o pai vai passar oficialmente tudo pra ele. Então ele tem que conhecer todas as empresas e o negócio e tudo mais e vai ficar 3 meses fora. Só que lá tem temporadas de chuva e lá, tipo, alaga tudo e tal, e é perigoso. Então, o Andrew manda uma carta, um telegrama pro Drummond pra ele ir ver a mulher dele, né, cunhada dele e tudo mais. E ele acaba indo. Só que a Kitty teve que se controlar muito no começo, porque ver aquela pessoa ali, ela sempre amou o Drummond mais do que o Andrew, sabe? Porque ele incentivava coisas nela que o Andrew não incentivava. Tipo, ele não deixava ela nadar, nem levar o Charlie nadar no mar, porque ele dizia que isso era coisa de selvagem e tal. E mesmo depois de 5 anos que se passou, desde a última vez que eles se viram, o sentimento continua ali. Então ela conseguiu segurar, só que ele acabou se confessando um dia, dizendo que ele realmente gostava muito dela, ele ainda amava, ele não passou um dia sequer sem pensar nela. E aí a Kitty conseguiu meio que se segurar um pouco, e aí depois ela viu que ela não ia conseguir e acabou indo ficar com ele. E aí, obviamente, eles transaram e tudo mais e estavam ficando ali o tempo que o Andrew não voltava e ele, tipo, não precisava ir embora. Tanto que a vizinhança, todo mundo chamava ele pra comer com ele, porque ele era uma pessoa muito boa, todo mundo gostava dele. E também até o Charlie amava o tio, eu acho que mais que o pai, porque o pai não brincava com o Charlie direito, porque sempre tinha que estar trabalhando, e o Drummond brincou realmente com ele, foram lá no mar, nadaram e tudo mais, né? Então, eles estavam aproveitando ao máximo até
o pai deles voltar, né? O Andrew voltar. Temos a Kitty adoecendo de cólera e o Drummond lá ajudando ela. E ela disse que foi ele que salvou ela, que ele foi o anjo que chamou ela de volta, né? E aí todo mundo, na verdade, preferiu o Drummond, até a Camila e o Fred. O Fred era outro empregado deles. E aí decidiram fugir. Só que o Drummond precisava ir assinar uns papéis para ele ter alguma coisa para levar o Charlie e a Kitty, né? E aí ela tava falando isso, que ela ia fugir, e a Camila sempre sabia o que tava acontecendo, sabe? Tipo, não precisava nem falar pra ela que ela já sabia. E aí a Kitty falou, né, que ela e o Charlie iam embora e tal, e a Camila disse, não, onde você for, eu e o Fred vamos. Tipo, eles iam fugir com ela também. Só que aí acabou acontecendo um atentado. O que aconteceu? Que ela tava esperando eles de navio, né? Porque lá era navio ou carroça, e carroça era muito tempo. E aí, ou atravessar de camelo o deserto, que também leva muito tempo. E nisso, o navio não chegava, não chegava, não chegava, e descobriram que como passou um ciclone lá perto, pegou o barco e que não tinha nenhum sobrevivente. Então tava todo mundo desolado, né? E ainda mais a Kitty que perdeu o sogro e o marido e o Drummond, né? O amante dela, e irmão do outro. E ela tava muito desolada e, tipo, ela não tinha nem forças pra nada, né? Ela só ficava lá, um fantasma. Até que um dia ela estava lá lendo as cartas e quem entra pela porta? O Andrew. Ela vai lá, ainda chama ele de Drummond, mas ele disse, ai, não sou eu, não sei o quê. Tá. Daí ele vai passear pela cidade dizendo que é ele, que tá tudo bem e tal. Só que aí depois de um tempo, ele leva a Kitty pra praia porque quer conversar com ela. E lá ele confessa pra ela que ele não é o Andrew, ele é o Drummond. Que o Andrew mandou ele comprar uma pérola rosada, tipo, muito valiosa, né? E que como o Drummond tinha mais experiência de rua e andar por lá, ele tava com medo, o Andrew, de ir, então mandou o Drummond. E só por isso ele se salvou. E essa pérola rosada, ela é meio que amaldiçoada, tá? Mas eu vou falar disso já um pouco, daqui a pouco. Aí, né, a Kitty, ao mesmo tempo que ela fica feliz, ela fica muito braba. E aí o Drummond disse que ele pode fingir que é o Andrew e seguir a vida normalmente, que ninguém vai saber disso, né? Que se ela, esposa, não se diferenciou os dois irmãos, então ninguém vai ver. Só que aí a Kitty decidiu que ela não ia viver essa mentira, que ela não ia fazer isso com o Charlie, o filho dela, e com ninguém. E ela disse que era pro Drummond ir embora, sabe? Porque ele não falou isso com ela. Em vez de ele chegar e conversar o plano, não, ele fez tudo sozinho, né? Impulsivo. E aí ela mandou ele embora, nem queria saber de nada, e acabou que ele foi embora e, né, tipo, ele só disse que ele estava muito mal com a morte do pai e do irmão, e que ele ia se ausentar, e realmente ele foi embora, e todo mundo ficou meio devastado pela Kitty, porque acharam que era o marido dela, mas ela ficou assim, é a melhor decisão a ser tomada. O Drummond, antes de partir, deixa a pérola rosada pra Kitty, porque o marido dela queria isso assim, né? Só que aí ele disse que aquela pérola era amaldiçoada, que todo mundo que pegava ela morria, então não era para ela tocar. A Camila também disse que aquilo era amaldiçoado e que era para se livrar disso, né? E a Kitty do primeiro momento achou que ela queria roubar a pérola, mas conhecendo a Camila e também vendo ela tinha dinheiro, então não precisava. Então ela foi lá e aceitou, então deu a pérola pra Camila e a Camila foi lá e enterrou no deserto, tipo, pra selar essa maldição, porque tecnicamente o Andrew era dono da pérola e ele morreu, então a história se seguia e os dois, né, tanto o Drummond como a Camila não queriam que a dona tocasse nesse objeto. Também temos um pouco depois do Drummond ir embora, a Kitty pegando, assumindo o lugar, né, do marido e assumindo tudo a empresa de pérolas, porque o Charlie tinha o quê? 5 anos. Ele ia receber a herança com 21. Então ela precisava cuidar de tudo. Então ela disse que ela ia falar com a galera, né, que ia mergulhar para pegar as pérolas e no começo todo mundo, é uma mulher e tal. Mas como ela era filha de pastor, ela falou muito bem, prometeu várias coisas, né, incentivou os homens e acabou que todo mundo gostou muito dela. E aí ela ainda falou com um banco e tal, e para deixar a casa hipotecada, caso ela não conseguisse quitar a dívida em 6 meses e tal. E ela conseguiu, na verdade, ela só não, tipo assim,
ela não só quitou as dívidas e tava ganhando dinheiro, ela triplicou tudo, entendeu? Tipo, ela tava ganhando muito dinheiro, tanto que conhecem ela como a mulher das pérolas, né? Porque ela conseguiu pegar forças e fazer o império decolar pro filho dela, porque ela queria deixar uma boa herança pro Charlie. Também acabamos descobrindo que a Kitty estava grávida, né, do Drummond. E aí ela disse que ela não ia contar pra ninguém e tal, pelo menos ali pro Drummond ela não ia contar, e todo mundo achava que era o filho era do Andrew, então tudo bem. Só que aí depois de um tempo, ele acabou entrando um parto antecipado, né? E o bebê morreu, então isso foi uma desolação pra ela, mas vida que segue. 17 anos depois, o Charlie, ele tinha ido estudar numa escola fora, né, no internato, como era o pai dele queria que ele fosse, ele foi, estudou na faculdade de economia, mesmo que ele não gostasse muito disso, e voltou para casa quando estava faltando acho que uns 2 dias para ele fazer 21 anos, né, e ele meio que estava empolgado, porque, no caso, a mãe estava liderando tudo aquilo e ia passar pro filho, porque ela queria um descanso. Assim, ela queria que o Charlie casasse com uma secretária chamada Elisa, que ela era bem de família e tudo mais, só que o Charlie sempre teve olhos pra Cat e chegou lá e queria pedir ela em casamento, né? Ainda pegou uma pedra muito bonita que uma formiga tinha ficado e achou que combinasse muito com ela. E foi lá falar com ela, só que ele descobriu que ela estava grávida, só que ela não queria ter esse bebê, ela não queria estragar a vida do Charlie e também ele disse que ele casava com ela, que ele era poderoso, que ele era o dono das empresas Merces e ninguém ia dizer nada sobre isso. Só que a Cat disse que ela não fazia parte daquele mundo, ela não fazia parte de tudo aquilo e que ela ia embora. E realmente a Camila não sabia da filha mais porque a Cat foi embora, sumiu de repente e o Charlie ficou desolado. E tava tudo assim, né, ainda no aniversário dele, ele só seguiu, só que o que ele realmente queria era a Cat de volta. E esse filho decide visitar os parentes lá na Escócia, viajar pela Europa e tudo mais, já que o Charlie assumiu tudo. Então ela foi viajar, ele tava lá cuidando da empresa, ele tava focando na empresa, mas sempre voltava o assunto, e a Cat e meu filho, e a Cat e meu filho. Então ele fez um combinado com a Camila, e se, né, quando a Camila sentisse que era o momento certo, ela ia atrás da filha. Só que chegou no momento que ela foi atrás, só que meio que, como a Camila sempre foi muito sensitiva, muito, sabe, espiritual, ela sentiu que a criança e a Cat e o filho estavam mortos, então ela chegou lá dizendo que eles estavam mortos, que ela tinha chegado tarde, e aí os dois acabaram chorando lá sozinhos, né, e não contando pra ninguém, e ficaram super desolados, mas o Charlie ficou mal, mas ele teve que seguir a vida no trabalho e se ocupou com o trabalho, que isso ele tipo não ficava pensando na Cat e morte e tudo mais. E nesse livro aqui a gente vê que coincidência, né, o destino está entrelaçado em todo mundo. O Drummond ele virou tipo aqueles caras que viajam pelo deserto levando suprimentos e tal para cidades. E aí se juntou com uma galera lá que tinha camelo, ele tava de cavalo, juntou com uma galera que tinha camelo, e aí ele escutou um barulho de uma criança, e aí um dos caras disse, não, a gente achou a mãe morta, e essa criança aqui, só que ele vai morrer nesse deserto, né, não tem muito o que fazer com ele, eu trouxe porque ele tá vivo, mas ele vai morrer. E aí o Drummond pegou a criança e olhou assim pra ele e viu olhos azuis, e ele pensou que ele já tinha visto aquela expressão em algum lugar, e acabou se apiedando e falou, não, eu pego essa criança, eu vou salvar ela. Acabou levando pra cidade e ainda improvisou, assim, pegou como é que é o nome? É um saleiro, colocou leite pra dar pra criança, pra ela dar uma sobrevivida, e foi pra uma cidadezinha que, tipo, tinha uma paróquia, tá, o padre lá, eles aceitavam abugínios, e meio que era assim, abugínios pra entrar no catolicismo, porém, eles também poderiam seguir a religião deles, tipo, você poderia fazer a religião que você quisesse ali, entendeu? Que você ia ser bem-vindo e todo mundo ia te aceitar e você ia ter comida. Então, o Drummond levou a criança lá e que ele foi batizado de Francis, né, por causa do Francisco de Assis, e aí deixou ele lá. E por que ele deixou ele lá, a criança? Porque ele pegou, tipo, tinha um embrulho junto com a criança, e quando ele abriu, ele viu uma pérola rosada,
que seria amaldiçoada. E o porquê que tava com uma criança? Porque a Cat viu a mãe enterrar essa pérola e acabou indo lá porque achou que se pudesse vender ia sair um bom dinheiro, né? Então, pela a pérola amaldiçoada atacando de novo. E aí, acabou que ele viu aquela criança e tal, deixou lá e foi atrás da Camila pra dizer, né, o que estava acontecendo, perguntar o que estava acontecendo e tal. Aí a Camila disse que tanto a Cat como o filho estavam mortos. Ela disse, não, não tá não, eu tô com a criança. E aí a Camila disse que ele ia deixar tudo, ia deixar a sua senhora, a Kitty e tudo mais, pra ajudar essa criança, né? E aí acabaram indo embora e a Kitty ficou muito isolada porque tanto a Cat sumiu um pouco e depois a Camila sumiram sem dizer nada. Então ela ficou um pouco desolada. E aí, só que tipo, o Fred também sumiu depois de um tempo, porque obviamente o Fred queria seguir a Camila pra tudo que era lado, né? E aí foi isso, eles foram viver naquele lugar também. A gente aderindo que a Camila decidiu não contar pro Charlie e pra Kitty que eles tinham um filho e neto, porque o Charlie, a Camila ainda disse que ele tava conhecendo uma secretária, né, e que era pra ele ficar com ela e esquecer disso. E aí depois de um tempo ela se perguntou se realmente fez o certo, porque quando a Kitty descobriu que o Charlie queria casar com a Cat, ela disse que tinha total apoio, sabe? Mesmo parecendo que ela tinha um pouco de preconceito, ela disse que tinha total apoio e tudo mais. Então, mais um tempo se passou e agora é 1949 e o Charlie se casou com a Elisa, só que eles nunca tiveram filhos e ele tava, né, comandando a empresa, só que acabou que ele morreu num bombardeio aéreo, né? E aí, como eles nunca tiveram filhos, a Kitty teve que assumir o negócio de novo do Mercer. A Kitty tava a ponto de desistir por tudo que aconteceu, ela perdeu praticamente todo mundo, ela tava sozinha, né? Até os empregados foram embora. Apareceu uma pessoa chamada Ralph na porta dela, né? E aí, quando ela foi perguntar quem era e tal, descobriu que esse Ralph é o meio-irmão dela, que ele é o filho da amante lá, que eu falei lá no começo. E aí a Kitty logo pegou ele, tratou ele como um irmão e tal, e estavam comandando a empresa juntos, até o momento que a Kitty pegou e falou assim, não, eu quero me aposentar. Então passou tudo que tinha, né, pro nome do Ralph, e ela ia ficar só com uma pensão da empresa para viver, e ela comprou um apartamento na Itália, porque ela se apaixonou por Florença, né, e aí ela decidiu visitar a família dela e quando ela estava voltando no navio, ela conheceu uns órfãos, começou a ajudar esses órfãos, dando banho, comida, roupa, tudo mais, usou as próprias roupas e tal pra ter eles, né? E aí, quando chegaram na Austrália, eles iam cada um pra um orfanato, só que depois de um tempo, aparece Sarah e Ed na porta dela, dizendo que o orfanato era horrível, que as freiras eram horríveis, que elas diziam ser de Deus, mas elas só machucavam, né? E tudo aquela peleia que a gente já viu. A Kitty resolveu ajudar eles, então ficou com eles lá. Só que aí a Kitty, ela queria viajar uma última vez pela Austrália antes de ir pra Itália, porque ela queria conhecer uma Little Rock, um negócio assim. E aí ela nunca tinha ido por aqueles lados, fazia muito tempo, né? Ela estava com quase 60 anos. Então ela deixou Ed junto com o Ralph e a esposa dele, a Ruth. Como o Ed, ele era um pouco mais frágil que a Sarah, a Kitty resolveu deixar o Ed com a Ruth e o Ralph, que a Ruth é a mulher do Ralph, e aí eles decidiram adotar a criança, sabe, porque eles não poderiam ter filhos, e a Ruth sempre estava bem materna ali, e levou a Sarah junto com ela pra conhecer e pra ajudar ela a costurar e tudo mais. Chegando lá, ela deu de cara com uma pessoa que fazia anos que ela não via, que era o Drummond. Então lá eles conversam e tal. Então ele acaba convencendo ela a ir com ele num lugar. Chegando lá, ela vê a Camila numa cadeira de rodas, já bem debilitada, e vai falar com ela, chocada, perguntando por que ela foi embora. Também tá o Fred lá. E aí a Camila acaba contando tudo, que ela tinha um neto e que eles fugiram e tal. E aí ela ficou muito mal, mas ela disse que perdoava ele e tudo mais. A Kitty levou a Camila pra fora e aí disse, ali é o seu neto, é o Francis. Né, um nome robusto, bonito, tanto que a nossa Sarah aqui, do livro, acaba ficando com ele.
Tipo, meio que foi por causa da Kitty que o Francis e a Sarah tiveram um namoro, se casaram e tudo mais. E aí acabamos que temos a Camila morrendo e o Drummond e a Cat indo pra Itália, ficarem juntos até eles morrerem, né? Porque eles se deram, ela deu o braço a torcer e ficaram juntos. E aí temos o quê? Como o Francis e a Sarah ficaram juntos, eles tiveram uma filha chamada Elizabeth. Só que assim, a Sarah tinha eles dois não podiam ter um filho, sabe? O médico disse que eles iam conseguir ter um, quem sabe, mas mais do que isso não. Só que aí a Elizabeth, ela acabou conhecendo um cara, engravidou dele, só que ele não era um cara muito bom, entendeu? E acabou fugindo com ele. Só que aí o cara meio que abandonou ela. A Elizabeth entra em trabalho de parto num hospital e morre 7 dias depois por infecção e tal, dando à luz a Ceci, né? E aí, uma coincidência, assim, que eu digo do Passat e tal, foi que esse homem, né, o Passat, mas ninguém sabia o nome dele, tinha ido procurar uma pessoa naquele hospital e soube de uma criança que estava para adoção, que eles não conseguiam, que eles iam mandar ela para o orfanato, porque o hospital ficou com ela o máximo de tempo e ele decidiu adotar ela. Aí o Francis soube disso, porque depois, quando a Sarah estava morrendo, ela pediu para ele procurar de novo a filha e acabou encontrando a Ceci. Só que soube já estava adotada e tal, então falou com o advogado dele, para falar com o advogado do Passat, para passar essa herança para Ceci. Passar essa herança quando o Passat morresse, né? E dar aquela foto, que foi por causa daquela foto que conseguiram se encontrar. E acabou essa história aqui da Kitty e tudo mais, agora vamos voltar pra Ceci no presente. Então, lá com o Francis, já no presente, acaba que a Ceci tá tentando decidir onde é que ela vai, se ela vai ir pra Genebra, né, onde é a casa dela, com as irmãs, ou vai ir pra Londres, ou vai ficar na Austrália. E ela decidiu ficar na Austrália porque ela percebeu que lá é o lugar dela, só que ela precisa ir pra Londres pra vender o apartamento dela, ou alugar, e falar com a irmã e tal. E aí, quando ela chega no apartamento, a Estrela tá lá já. E elas se acertam. E aí temos também a Ceci indo ajudar um pouco o Ace, né? Ela conheceu uma mulher chamada Linda Potter, que fazia parte daquele mundo ali. E sempre soube que, na verdade, o CEO do banco era o pai do Ace. E que esse pai era ilegítimo, a criança, digamos assim, ilegítimo, sabe? E aí, com a mulher dele. E ele, tipo, empregou a criança, mas ele não queria que ninguém soubesse que ele era filho dele. E aí deu um pouco de treta e tal, só que ele não tinha apoio, entendeu? E a Ceci disse, ele precisa do apoio, ele fez coisa errada, mas ele precisa de apoio. E aí, ela conversou com essa Linda e tal, e ainda disse que esse cara, o Cicel, o pai, o David, comprou uma pérola rosada de $1 milhão, que foi encontrada na Austrália. E aí foi engraçado que quando a Ceci foi conversar com o Ace lá na prisão, ela chegou assim, ó, não se preocupe que ele vai ter tudo que ele merece. Gente, eu quase chorei assim com essa pérola maldita. Também temos ali essa Christine, que eu disse lá no início, ela declarou o seu amor pra Ceci, né, disse que ela gostava dela mais de amiga. E a Ceci percebeu que, quem sabe, ela também gostasse dessa mulher aí, mais que amizade. Então, ela voltou pra Austrália pra ver isso, né? Pra ver se realmente gosta e tudo mais. E aderindo, assim, que cada história, cada uma é de um jeito. Digamos assim, a Estrela, ela é escritora. E toda a família dela veio meio que de escritores e tal. Pelo menos da família dela, a Flora e tal, ela é escritora. Aqui já temos o quê? Na pintura, na história dela, que o pai dela pintava, o avô dela pintava, ela pintava, um bando de artistas, não é mesmo? E aí temos o final da história da Ceci, né, ela indo lá pra Austrália, uma vida nova, pintando e tal, e ela disse, ela já conseguiu vender uns 2 quadros dela, né, que todo mundo gostou muito da arte dela. Então, essa história é aí. E aí temos umas coisas meio empolgantes aqui, empolgante entre parênteses, né? Porque os livros, eles são assim, ó. Acaba a história dela e aí tem uma parte, assim, falando do próximo, que seria a história da Targa, tá? Que é a quinta irmã. E ela tá nas terras altas na Escócia, porque ela ajuda a proteger cervos e tal. E aí ela tava protegendo um cervo lá nessas terras altas e leva um tiro.
E aí acabamos aí, com o Passat falando com ela que ficaria tudo bem. E o engraçado é que todas as irmãs, até agora no caso, vamos ver a Targa. A Targa eu já sei que sim, mas a Electra pelo menos, que elas viram o Passat em algum momento, entendeu? Então eu acho que tem bastante uma coisa espiritual aqui rolando também. Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Como eu já disse no início, se inscreve, curta esse vídeo, vai ajudar muito. E era isso, e eu li esse livro, tipo, eu confesso que eu me surpreendi muito, porque eu achei que eu não ia gostar dessa irmã, que eu, sabe, pelo que eu li na história das outras, mas me surpreendeu muito, né, o jeito que ela lidava com tudo também, e também aquela coisa, né, da Kitty sendo uma batalhadora que sempre ali conseguiu lidar com os negócios, sabe, então era isso, e até o próximo vídeo.